Olá, o Dr. Antônio Martins que está falando. Agradeço a Deus por estar vivo. Quero agradecer também a vocês porque estão assistindo aos meus vídeos. Peço que dê um like e um dislike, faça seus comentários e fale com um amigo, repasse para um amigo, para que cada vez mais aumente o número de pessoas que assistem a este vídeo. Hoje eu vou continuar falando sobre os princípios específicos, né, de custeio da Previdência Social, da Seguridade Social. Porque visando disciplinar o custeio da Previdência Social, né, a Constituição Federal estabelece princípios específicos, né, ao custeio da Seguridade Social, né, aos quais dedicamos a esse estudo. Tá bom? O orçamento diferenciado, o princípio do orçamento diferenciado. Para que isto? Este orçamento, antigamente, antes da Constituição de 1988, era um orçamento geral. O governo fazia um orçamento, previa a receita, previa a despesa e era tudo uma coisa só, uma conta só. Mas o que acontece? A Previdência Social começou a ter superávit, ter muito dinheiro em caixa, porque tinha muitos contribuintes e poucos aposentados, logo que nasceu a Previdência Social, né? Porque quando nasce a Previdência Social, ela nasceu com poucos aposentados, né, e muitos contribuintes. Mas aí as pessoas foram envelhecendo e foi aumentando o número de aposentados. E foram sofrendo acidente, foram aumentando o número de pensionistas. O que é que acontece? A Previdência Social começou a ter problemas de caixa. Por quê? Porque o governo não se preocupou em guardar, em investir em fundos, criar uma caderneta de poupança, né, para que a contribuição de cada segurado fosse separado especificamente para que quando ele precisasse de um auxílio, quando ele precisasse de se aposentar, esse dinheiro estava lá investido. O que é que o governo fez? O governo pegou o dinheiro que arrecadava da Previdência Social e começou a gastar com as despesas ordinárias. Começou a construir Brasília, por exemplo, né? Começou a pagar, ele constituiu uma sociedade, uma empresa estatal, ele dava o dinheiro da Previdência para constituir o capital. E assim, quando foram ver, criou-se o chamado déficit da Previdência, que é uma situação que todo mundo ouve falar, na imprensa falada e escrita, que o déficit da Previdência, qual é o déficit da Previdência? O déficit da Previdência foi a incompetência do Estado que não soube investir as receitas oriundas das contribuições sociais, né? Para isso, a Constituição de 88 criou esse mecanismo, esse princípio, separar o município que faz um orçamento, o Estado faz orçamento, a União faz orçamento, e ele faz um orçamento paralelo, vamos dizer assim, separado, cada ente da federação vai gastar com aposentadoria, quanto que vai gastar com pensão. Para quê? As receitas também que são para essa verba, vamos dizer assim, para esta conta, sejam separadas das demais receitas para que no final do ano, quando ele fecha o balanço, ele vê quanto arrecadou de previdência social, quanto pagou de benefícios a aposentados e pensionistas. E quanto ele gastou com a saúde, quanto ele gastou com a assistência social. Deixando bem claro que só os segurados da Previdência Social é que pagam para ter direito aos benefícios, aposentadoria, salário família, salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, etc, etc. A assistência social e a saúde, você não precisa de ser contribuinte da Previdência para ter acesso à saúde. Você não precisa de ser contribuinte para ter acesso aos benefícios da assistência social. Tá certo? Vamos deixar bem claro que são três coisas distintas. A Previdência Social cuida de aposentadoria. Ela cobra e outros benefícios, como auxílio doença, salário de maternidade. Ela cobra do segurado uma certa contribuição, né, que é um regime contributivo. Agora, a saúde e a assistência social não, são também custeadas pela Previdência Social, pela contribuição social, mas que a pessoa não precisa a pessoa pode nunca ter contribuído com nada. Ele tem direito à saúde, ele tem direito ao auxílio no caso da assistência social. Tá bom?
Então, o princípio do orçamento diferenciado é visando amparar, separar, para que o governo não confunda as receitas que vêm de outros tributos com a receita que é oriunda da contribuição social, tá bom? A da precedência da fonte de custeio. Esse princípio ele é muito importante. Por quê? Porque o INSS, a Previdência Social, ela só pode pagar um benefício se tiver previsão de despesa. Por exemplo, suponhamos que ele queira hoje criar, hoje nós estamos no mês de julho de 2021, o governo pretenda criar um benefício, sei lá, um benefício qualquer, auxílio a todas as mães que tem, sei lá, um filho maior de 14 anos que queira ingressar numa escola de música. É um exemplo. Ele não pode criar esse benefício, incentivar, né, se for na Previdência Social, incentivar uma mãe que tem um filho que quer ingressar na escola de música. Esse ano, ele pode prever esse benefício, mas somente para ser pago no ano de 2022, porque ele não pode criar um benefício esse ano e começar a pagar esse ano. Ele cria o benefício e só vai começar a pagar no ano seguinte, que é quando ele tiver previsão no orçamento, tá certo? Da compulsoriedade da contribuição. Essa palavra compulsória quer dizer obrigatória, né? O Estado, você prestou serviço, obrigatoriamente você está contribuindo para a Previdência Social. Você apostou num jogo, na casa de aposta, por exemplo, você joga na loteria, antigamente era muito famosa a loteria esportiva, hoje é Mega Sena, né? Loto Fácil, enfim, você também contribui para a Previdência Social. Quando você paga o IPVA do seu veículo, que tem um seguro obrigatório, você também, uma parte daquele seguro é para a Previdência Social. Para quê? Para que ela crie fundo e tenha como custear as despesas que ela tem, pagando saúde, pagando assistência social, pagando as aposentadorias e pensões. Ok, gente? Da anterioridade tributária. Esse princípio ele quer dizer o seguinte: o governo não pode simplesmente amanhecer, por exemplo, hoje, dia 22 de julho, quando eu estou gravando esse meu vídeo, ele não pode chegar amanhã, dia 23, publicar uma lei no Diário Oficial aumentando a contribuição social sobre o salário, aumentando a contribuição social sobre os jogos de loteria, porque senão ele vai criar um problema muito sério, porque o custo vai ser elevado e as pessoas não estão preparadas. Então ele dá um prazo de 3 meses. Se ele majora a alíquota da contribuição social ou cria uma nova alíquota, uma nova contribuição, ele só pode cobrá-la depois de 3 meses, tá certo? De 90 dias. Caso ele queira abaixar, reduzir essa contribuição, não precisa de lei. Ele pode, por exemplo, hoje, amanhã, suponhamos que amanhã, 23 de julho, o governo assine uma lei dizendo que a contribuição social que era de 9%, agora passa a ser de 7,5%. Não precisa, ele pode cobrar já no mês de quando você for receber o salário de julho, já vem com, você já tem um aumento de salário, porque ele cobrou menos do que estava devendo. Quando ele reduz, não precisa de lei. Agora, quando ele aumenta, ele tem que dar um prazo de 3 meses para que você possa pagar a nova alíquota, a nova contribuição. Por que isso? Porque as empresas que trabalham com orçamento não podem ser prejudicadas porque elas previram um orçamento para esse exercício o ano todo, sem que houvesse alteração na contribuição. Então elas imaginam que de janeiro a dezembro elas vão pagar o mesmo quanto, o mesmo valor, né, da contribuição. Se o governo no mês de julho ele aumenta a contribuição, ele desequilibra o orçamento. Então ele tem que dar 3 meses para que as empresas se adequem, novas receitas, novos parâmetros, para que ela possa então contribuir lá para outubro, novembro. Tá? Não vou falar dos princípios da anualidade tributária com relação aos outros tributos. Eu vou ficar por aqui somente no que se refere à Previdência Social. Os princípios específicos da Previdência Social, né? São a Previdência Social, ela tem os princípios próprios dela, que é da filiação obrigatória. Parece que é ruim, porque ninguém gosta de contribuir para a Previdência Social, porque acredita
que não tem benefícios, mas tem sim, tem benefício, porque você vai contribuir quando quando você completar 62 anos, no caso de mulher, para 65 no caso de homem, para aqueles que ingressaram no sistema a partir de 2019, tá certo? Que foi quando houve a emenda constitucional 103 de 2019, que alterou a idade mínima. A mulher se aposenta com 60, aos 62 anos e o homem aos 65. Tá? Então ela vai contribuindo mês a mês um pouquinho, para quando ela se aposentar, ou ele se aposentar, e se ele viver mais 30, 40 anos, ele tem todo mês ele tem um retorno daquela contribuição. Quando a gente fala de contribuição, é contraditório muitas das vezes, porque, por exemplo, uma pessoa que entrou no mercado de trabalho, contribuiu durante 35 anos, nunca sofreu um acidente, ele vai se aposentar só quando completar 65 anos. Né? O que vai acontecer? Ele vai demorar muito tempo a receber tudo que pagou. Mas suponhamos que uma pessoa que entre hoje e amanhã ela sofre ela ingresse hoje no sistema da Previdência Social, ele presta o serviço, hoje ele assinou, por exemplo, você arrumou um emprego, o teu empregador assinou, anotou o contrato de trabalho na tua carteira, né? Fez a anotação devida, e amanhã você sofre um acidente e tem que se aposentar. Você nem contribuiu, porque você só trabalhou um dia, mas você tem o direito a se aposentar. E você, enquanto você viver, quer dizer, você contribuiu uma vez, né? Porque esse dia vai ser tributado, você vai receber esse dia, né? Aí você contribuiu essa vez, uma única vez, e ficou durante o resto da sua vida, infelizmente, com algum grau de deficiência, porque você teve que se aposentar por invalidez, por exemplo, mas você não contribui. Então, mas é exatamente essa. A gente tem que invocar o princípio da solidariedade. O que quer dizer o princípio da solidariedade? É todo mundo se junta, todo mundo se reúne, todo mundo contribui para um suportar o prejuízo do outro. Então, uns vão contribuir mais, outros vão contribuir menos. Mas no bojo, no contexto, é uma distribuição de justiça, né? Parece contraditório, mas quando a gente esfria a cabeça e analisa de uma forma mais científica, mais técnica, a gente vê que não tem prejuízo. Mas ninguém gosta, eu sei que ninguém gosta de contribuir, infelizmente, né? O equilíbrio financeiro e atuarial. Esse princípio, basicamente, eu já mencionei quando eu falei da questão de que ele não pode criar receita, um benefício no exercício sem ter previsão de receita. Esse princípio é o seguinte, né? Que o governo tem que trabalhar com o equilíbrio entre o que arrecada e o que paga. O que arrecada e o que paga. Ele cria, o que acontece? Quando ele está arrecadando pouco e está pagando muito, ele tem déficit. Quando ele arrecada muito ele arrecada muito e paga pouco, ele tem o superávit. A Previdência Social, como vocês ouvem e leem na imprensa falada e escrita, sempre apresenta déficit. É evidente que nós não queremos aqui que a Previdência dê lucro, dê superávit, porque se a Previdência tiver superávit, constantemente superávit, está dizendo o seguinte, que ela está arrecadando mais do que necessita. Então não é justo, né, que o governo arrecade mais do contribuinte e pague menos. Ele tem que arrecadar e pagar de formas equivalentes. E claro que a palavra equivalência não quer dizer uma igualdade perfeita, mas, né, a gente vai entender dessa maneira. Ele tem que trabalhar com esse equilíbrio. Não pode se afastar dessa situação. A Previdência, vários vídeos eu já falei, né, aqui, que eu faço crítica ao déficit da Previdência. A Previdência tem déficit. Tem déficit porque é uma política de Estado. É o governo que esconde os números, o governo finge que não quer enxergar, porque ele é um mau gestor, ele é um mau pagador, o INSS paga mal, o INSS, para não ter despesa de caixa naquele mês, ele atrasa pagamentos, indefere pedidos que você tem direito, mas manda para a justiça que você leva 5, 6 anos para decidir, e quando o INSS vai pagar com juros, correção monetárias, mais honorários advocatícios. Então, há uma das graves
uma das razões do déficit da Previdência é pelo INSS ser um mal pagador. Ele indefere pedidos, ele nega pedidos para não ter a despesa no momento, mas joga para o outro governo. Aqui é assim, o governo não tem responsabilidade, ele joga para o próximo governo que pague a conta. Quem paga é a sociedade, porque o cidadão é que paga o imposto, o cidadão é que paga a contribuição, o cidadão é que paga a taxa, né, pelo serviço. Quando a gente fala de taxa, né, é prestação de serviço. Contribuição é quando você contribui com a Previdência Social, por exemplo. Contribuição de melhoria, quando você paga imposto sobre uma obra, uma benfeitoria que você sofreu por uma obra pública. Né? E o imposto, não, imposto IPVA, IPTU, né? Todo mundo sabe por que paga. Né? Então é importante essa contribuição, que a gente tem essa responsabilidade da Previdência Social, ela não tem superávit, porque o governo arrecada muito, mas nega. Para quê? Porque ele sempre gerenciou mal a Previdência Social e gastou de forma indevida. Ele, ao invés de ter investido, ter guardado dinheiro, ele gastou. Eu já cansei de falar isso sobre a construção de Brasília, investimento de empresas estatais para gerar emprego, cabide de emprego para político. Infelizmente, essa é uma realidade. A garantia do benefício mínimo. Bom, o que é isso? A partir de 1988, em tese, ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. É muito ruim o salário mínimo? Eu não concordo com o salário, porque tudo se refere ao salário mínimo. Então você nunca ganha bem, porque você ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, que não quer dizer nada. Você está sempre abaixo daquilo que você merece. Então o empregador ele se baseia no salário mínimo e paga mal a todo mundo. Aí ninguém pode ganhar menos do salário mínimo. Quer dizer esse princípio, tá certo? Agora, o que acontece? Com a emenda constitucional 103 de 2019, o governo criou alguns, por exemplo, pensão por morte e auxílio reclusão. Parece que eles querem acabar com a pensão por morte, porque se tiver só um dependente, a pensão por morte pode ser inferior ao salário mínimo. Se você tiver 2 fontes de rendas, por exemplo, a pensão por morte vai ficar abaixo do salário mínimo. E o auxílio reclusão? O auxílio reclusão, no governo de Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que ele, se ele pudesse, ele acabava. Porque o Jair Bolsonaro é contra todo mundo que está preso. Ele não gosta das pessoas que estão presas. Né? O slogan de Jair Bolsonaro, ele colou, esse slogan não é dele, porque isso foi de um grande jornalista dos anos 40, 50, 70 no Rio de Janeiro, ele dizia assim, bandido bom é bandido morto. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas há uma perseguição a este auxílio, a este benefício da Previdência Social que vem na Constituição desde 1934, que é o auxílio de reclusão. Auxílio reclusão, tá certo? Mas um dia eu vou falar dele de uma forma mais detalhada. Mas assim, essa questão de as pessoas receberem menos de um salário mínimo, ela está afrontando a Constituição. É a Constituição inserindo no seu leis inconstitucionais. A Constituição essa vai gerar muita decisão judicial e com certeza daqui 3, 4, 5, 10 anos vocês vão ouvir dizer que eu tinha razão quando disse que o Supremo Tribunal Federal vai dizer que essa medida de pagar menos de um salário mínimo para o auxílio reclusão e para a pensão por morte é inconstitucional. Porque também tem inconstitucionalidade dentro da própria Constituição, porque existe o poder legislativo cria a inconstitucionalidade e compete ao nosso querido Supremo Tribunal Federal dizer se é constitucional ou não. E com certeza o Supremo, quando foi exigido, né, quando alguém reclamar, né, dos seus direitos, ele vai decidir com certeza a favor do trabalhador, porque é um absurdo. Né? Você não pode ganhar menos de um salário mínimo porque está na Constituição que ninguém pode ganhar menos de salário mínimo. Mas o governo, com o afã de tirar recursos, tirar dinheiro do pobre, do trabalhador, ele, para manter as mordomias e provar sua incompetência, né, ele inventa esse tipo de coisa
e a gente fica calado. Então vale o povo reivindicar, o povo lutar por isso. Princípio da correção monetária. Correção monetária é o que? É a valorização, né, da inflação, é apurar a inflação do período, porque se não corrigir seu salário, daqui a pouco o seu salário não serve mais para nada, não compra mais nada. Você vai ao supermercado e volta com as mãos vazias, porque se o salário não for atualizado, né, então esse princípio, sim, todo salário tem que ser atualizado de correção monetária, todo benefício, né, atualizado de acordo com a correção monetária, né? A preservação, outro princípio, né, que é a preservação do valor real dos benefícios. Também eles vão aplicar a correção para que seu benefício sempre esteja atualizado. Você não tenha perda, não sofra perda dos seus rendimentos, seus valores sejam sempre atualizados. O princípio da facultatividade da previdência complementar. Isso aqui é basicamente para funcionário público, porque na iniciativa privada, grandes empresas têm a aposentadoria privada. Você paga como se fosse separado, apartada da previdência obrigatória, compulsória. Quando você se aposenta, você tem geralmente duas rendas. Ou então você pode resgatar, né? Você investe hoje, contrata uma previdência privada, você vai contribuindo, que faz um contrato, lá na frente você, ao invés de receber uma vez por mês R$ 1.100, você recebe tudo de uma vez, recebe 100, 200 mil reais, dependendo do que você investiu. Mas isso é outro critério. Agora, a previdência da previdência privada, do setor público, ela é muito importante. Por quê? Porque como a aposentadoria do trabalho dos funcionários públicos, quando ele se aposenta, é o salário que ele está recebendo. Se for 20 mil, ele se aposenta com 20 mil. Se for 30 mil, ele se aposenta com 30 mil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles se aposentam, eles vão se aposentar por 39 mil e pouco, que é o subsídio máximo do ministro. O presidente da República também. Se o Jair Bolsonaro renunciar alguma coisa, ele vai continuar ganhando 39 mil até ele morrer, né? Enquanto ele vive e vão atualizando esse valor dele, tá? O que acontece? Para reduzir a despesa, o governo criou a previdência privada. Para quê? Porque todo mundo que se aposenta depois de uma determinada... Não é todo funcionário público, não. É funcionário público que entrou na previdência social do setor, que entrou no setor público através de concurso. Acho que foi na emenda... Eu não me lembro agora, confesso a você que eu só vou falar de previdência do setor público lá na frente, né? Não me preocupei em assinar esse dado. Mas ele criou uma situação que você, quando o funcionário público que entra hoje no setor público, faz o concurso, ele não vai mais se aposentar com 20 mil, 30 mil. Ele vai se aposentar com o teto máximo da Previdência Social, que é 6 mil, 7 mil e pouco. Aí você contribui para a Previdência Social para que você não tenha perda de rendimento. Então você contribui como se estivesse ganhando 20 mil. Então quando você se aposentar, você vai ter duas aposentadorias. Uma paga pelo setor público, né? E outra paga pela previdência privada, tá certo? Mas isso aí é um processo muito complexo, porque a aposentadoria do setor público, a previdência social do setor público, é um assunto próprio. Não adianta eu ficar aqui falando, porque é muito complexo, tá certo? Outro princípio da indisponibilidade dos direitos e seus benefícios. Isso é muito importante pelo seguinte: tem muita gente que compra, se endivida, aí depois vem os bancos e tiram quase tudo. Chega no final do mês, você continua sem recurso, porque os bancos vão lá e tiram mais de 70%, até 70% dos seus rendimentos da aposentadoria para você pagar a conta. Ou até, às vezes, algum parente, né, toma emprestado, não paga, ou obriga você a pagar certas contas. Não, o dinheiro da Previdência, esse dinheiro é seu. Quando você é aposentado, ninguém tem direito a tomar, a reduzir, ou, por exemplo, você comprou, todo mundo está sujeito a sofrer alguns infortúnios. Por exemplo, numa crise como nós estamos vivendo, da pandemia, você precisa de uma nova geladeira, vai a uma loja X e compra, mas por algum infortúnio você não conseguiu pagar, porque suas despesas aumentaram, você ficou com sequela da Covid, tem que tomar remédio,
e você não paga aquela conta, aquela loja pode lhe acionar judicialmente para você pagar aquela dívida, mas ele não pode penhorar o seu salário, a sua aposentadoria. Vocês estão entendendo? A aposentadoria é sagrada, a aposentadoria é para você viver com ela. Ninguém tem o direito de chegar e tomar a sua aposentadoria. Você tem, por exemplo, quando você toma um empréstimo no banco, ele só pode descontar até 35% da sua aposentadoria. Ele não pode descontar mais que isso, sendo que 5% é para despesa de cartão, de crédito, essas coisas todas. O grande problema é o endividamento. Eu compreendo a situação do endividamento, mas isso é um assunto longo que merece uma maior avaliação e tem que ser discutido em outra oportunidade. Como hoje eu estou falando apenas dos princípios da Previdência Social, eu estou apenas falando de uma forma genérica, de uma forma geral. Bom, gente, já tomei o tempo de vocês, 25 minutos e pouco, quero agradecer mais uma vez. E na próxima semana nós já vamos falar de um assunto novo, porque eu encerrei aqui, né, o assunto dos princípios da Previdência Social. Espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês dê o seu like, seu dislike, faça seus comentários e compartilhe com um amigo, para que cada vez mais pessoas possam receber essas informações. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.